Olá, gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast Varejo na Real, o podcast do vendedor para o vendedor. Hoje a gente tem aí a felicidade de estar trazendo o Clécio Freire. Eu o conheci numa passagem rápida na Leroy Merlin e o Clécio tem uma carreira muito bacana na área de vendas que ele vai contar aqui um pouco para a gente. Hoje ele é supervisor da Kikkoman Brasil, que ele também vai explicar o que é a Kikkoman e quais são os produtos que você encontra hoje aí no mercado da indústria da Kikkoman. E então, Clécio, eu estou aqui com o Cauê, né, meu parceiro de podcast. Já estamos gravando o dia inteiro, já né? Estamos então, aí cheio de... Exatamente. E o Clécio, muito bacana ter vindo, obrigado mesmo. E para começar, eu queria que você explicasse um pouco para o pessoal quem é o Clécio. E aí a gente vai começar a pontuar cada passagem da sua carreira, a gente vai entrar bem nesse tema de vendas, né, e como que você cresceu na sua carreira, os desafios e tudo que você pode apresentar aqui, explicar aqui para a nossa audiência, que é a galera de vendas ali no chão da loja. Ok, obrigado aí, Paulo, pelo convite, Cauê, né? Bem-vindo. Primeiramente, boa tarde a todos, muito obrigado. Excelente o convite, né? Então, quem é o Clécio? O Clécio é um cara apaixonado não só por vendas, mas por pessoas, né? Eu aprendi muito isso, né? Acho que o relacionamento com pessoas, ele no futuro, ele vai te trazer negócio, mas eu acho que o relacionamento está acima de tudo, em cima da tecnologia, né? Que está chegando negócio, forte. A tecnologia que é o que está vindo muito forte, né? O relacionamento não vai morrer. E é bacana você comentar isso, porque o Luiz, que a gente entrevistou, também chega no mesmo, ou seja, vendedor. Relacionamento. Isso. Relacionamento, entender o seu cliente, gostar de pessoas, né, ter a humildade de querer aprender vai ser o grande diferencial e usar a tecnologia como ferramenta sempre de foi apoio, e não né? vai deixar de ser. Né? Exato. Mas vai ser mais, ser mais. Conta um pouco da sua trajetória. Eu vi aqui você começou em vendas. Outra coisa importante, né, pessoal? Ele passou, como o Luiz, por várias indústrias, por vários segmentos. Então, o vendedor, ele pode sim e deve sim conhecer outros segmentos. Claro, você tem a opção de especialização e ficar eternamente numa indústria e se dar muito bem, como você pode ir para outros segmentos, aprender, né, e ir crescendo dentro dessa carreira de varejo. O varejo é dinâmico, né? E dá muita oportunidade. Quem um dia diria que a tecnologia ia estar tão presente, né, que a gente ia chegar num momento de pandemia onde todo mundo teve que aprender a vender de maneira virtual. Né? Então, assim, galera, vendedor pode sim fazer uma trilha bastante distinta daquela carreira fixa dentro de uma única empresa. Então, conta um pouco pra gente como o primeiro passo da sua carreira, por que você decidiu entrar como vendedor, começar como vendedor, e aí a gente vai fazendo aí as perguntas ao longo do podcast. Ótimo, obrigado. Rápido, tá? Comecei Senai, sou menino de Senai, garoto de Senai que todo mundo fala, tá? Então, atuei depois do Senai, trabalhei em chão de fábrica, indústria, e quando eu tava trabalhando ali, eu olhava ali aquela sala ali, por exemplo, com ar-condicionado, o pessoal trabalhando no escritório, eu falei, preciso ir pra dentro, né? Eu preciso começar a trabalhar lá, porque eu via que realmente o quão era suado você ganhar o seu dinheirinho ali no final do mês. Eu falei, poxa, mas é o que eu tinha estudado, tinha feito, enfim. E aí deu uma pausa ali na minha carreira, porque foi a época do quartel. Só a introdução. Claro, é bom, é importante. E dali, a coisa-chave foi trabalhar como empacotador no Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, obrigado pela oportunidade, foi excelente. Porque ali eu me descobri, talvez um dom, posso dizer um dom, o quão era importante o relacionamento com pessoas, você lidar com pessoas. Eu falei, poxa, que legal isso aqui, o cliente vem, você atende, coloca as coisas aqui na sacola e coloca dentro do carro do cliente. A confiança, às vezes, chegava tão grande que o cliente, tudo bem? Tô a chave do meu carro. Eu falava, cara, olha que maluco, posso pegar o carro desse cliente e ir embora, né? Eu ficava assim, mas como eu não é da minha ainda, eu falei, não vou fazer isso. Eu falei, o cara tem que confiar em mim, cliente. Ia lá, guardava, o senhor tá aqui, tá, que eu vou tomar um café, você leva lá pra mim? Olha a confiança do cliente. Como bom relacionamento, bom atendimento. Era loja de bairro? Era loja, foi no Alphaville. A primeira ali que eu trabalhei ali foi ali ali perto do centro comercial, que era uma das que mais tinha, era uma das primeiras. É óbvio que tem mais de 100, 200 lojas de Pão de Açúcar, mas... Sim. E ali foi uma escola, porque eu vi, eu falei, poxa, aqui é legal. Mas só falei do bairro porque é legal ver como que lojas de bairro têm a capacidade de ter um nível de relacionamento mais profundo. Isso. Né?
Porque é um ponto de encontro semanal. Concordo. Então, investir no relacionamento, né? Você encontra vizinhos. Conhecer a comunidade. Fazer parte da comunidade. E aí você vai ganhando a confiança. Exato. E eu vi aquilo. E depois disso, eu falei, nossa, que legal, eu acho que eu vou especializar aqui, né? E ainda estava naquela época de quartel, não consegui ficar efetivo lá, mas fiquei uns 6 meses lá, cobrindo férias. E aí, outra oportunidade. Aquele emprego final de ano, que toda loja de varejo contrata, eu fui um deles. Shopping Tamboré, C&A. Tum! Opa, fiquei 6 meses lá também. Era pra ficar 2, 3. Mas você já estava começando a ficar apaixonado pelo varejo, né? Já. E aí, quando eu entrei em loja, aí assim, comecei essa trajetória aí com 15, 16 anos. Não tinha responsabilidade nenhuma. Horário, das 4 às 10. Eu falei, isso aqui é maravilhoso, das 4 às 10. Eu não me importava de trabalhar no final de semana, porque eu falei, ótimo. O que é a minha preocupação? Era voltar para casa, morava com a minha mãe, tinha tudo, né? A gente quase morava no hotel, né? Porque você tinha tudo. Alimentação, tudo. Eu falo, cara, tá ótimo. E ali depois, ó, o legal, você vai ganhando responsabilidade, né? E ali eu aprendi muita coisa. Foi uma escola. Por quê? E aí, para você, vendedor, é interessante. Você fazer uma venda em 1 minuto. E aí, por quê? Porque eu trabalhava no caixa. E o caixa, como que uma loja ganha? Eu tenho que vender o parcelado dela ali no cartão dela. É onde ela ganha. Você veio com uma peça, Paulo. Poxa, nunca vi o Paulo. Como que eu vou fazer ele acreditar em mim? Porque tem aquela frase antiga que o vendedor era o enganador, né? Ah, você é vendedor. Não. Ah, quem te... Ah, foi vendedor. Então, assim, eu falei, poxa, é um mercado que o nome do vendedor já é um pouco sujo, vamos dizer. Sim. Mas eu falei, eu tenho credibilidade, então eu tenho que fazer... Eu não preciso mentir para cliente. Infelizmente, tem muita gente que ainda faz isso, mas isso tá acabando, viu, gente? Exato. Relacionamento, se o cliente perceber, você tá fora. O cliente percebe, você tá fora. O gerente percebe, o seu par percebe. E hoje tá muito mais difícil de enganar, como há 20 anos atrás. O cliente já tem mais informação. Não, e enganar não vai levar você a lugar nenhum. Porque você fala assim, ó, vou enganar para fazer minha meta agora. Exato. Só que mês que vem você tem que ir lá visitar ele e tudo. É um outro relacionamento. Por isso que eu falo de relacionamento, né? Exato. E ali, com tudo isso, eu fui criando, vou dizer, script, alguma coisa no meu dia a dia. Eu falei, poxa, eu nunca vi, como que eu já vou quebrar o gelo e eu tenho que fazer a venda em 1 minuto? E ali eu fui criando várias formas, fui testando várias formas. Ia para casa, eu escrevia no caderno um script. Boa noite, tal. A CA já te entregava um script mais ou menos ali, né? Só que aquele script, eu olhava, eu falei, isso aqui tá muito engessado, deixa eu dar uma... Então muito o cliente, frio, né? O cliente chegava, pô, tá chovendo, não tá? Pô, tá mó frio, você tá de bermuda, cara, que isso? Ou vinha da academia... Achar um ponto em comum. Você achava um ponto em comum. E aí conversando, porque senão como que era feito? Que eu tenho um ponto que eu sou observador também. O cliente vinha, você via muita gente, boa tarde. Ah, vamos parcelar? Tá. O cliente, não. Eu falei, tem muita negativa assim. Eu falei, é claro. Pergunta fechada, né? Sim ou não? Primeiro, já pergunta fechada. Eu nem olhei no olho do cliente. Segundo, eu só tô de cabeça baixa fazendo o básico. Aí eu pensei, pra mim chegar num nível de começar a quebrar barreiras entre você e o cliente, essa parte operacional eu vou treinar muito, que nem abrir caixa, aquelas coisas assim. Eu preciso estar muito rápido aqui. Pra ganhar tempo aqui. Perfeito. Então, às vezes, eu conversando com o cliente, eu tava aqui, ó, digitando, fazendo, porque eu já sabia onde estavam as teclas, eu sabia que tava tudo. Pequenos detalhes no seu dia a dia pode alterar completamente o seu resultado. Entender onde deveria investir ali para se capacitar, né? Para usar Não, e o teste, escrever, testar, ver aquele, vou testar em 10. Isso, né? Eu fiz muito isso. Qual é o melhor script que deu mais retorno? É esse, então deixa eu evoluir em cima desse. Eu fiz muito isso. Quando evoluiu, eu passava para frente e falava, gente, tem reunião, aproveita, tô usando esse modelo de script, eu tô vendo que tá certo e está dando certo pra gente vender mais. Se vocês quiserem usar, tal, não tem problema nenhum. Bacana. Então eu fiz muito isso. Atitude bacana. Eu sempre pensei no coletivo também. E aí até, não sei se isso sempre ajudou, minha esposa, ela sempre fala, né? Minha esposa é personal trainer, é do esporte, mas eu sempre joguei bola, eu sempre fui do esporte. Eu nunca fiz esporte individual, por exemplo, natação, judô, nada contra. Eu sempre fui do esporte coletivo. Sim, no time, né? Time. Até na escola, para me fazer amizade ou lugares novos, assim, eu sempre tive mais facilidade. Talvez por sempre estar em bando, vamos dizer assim, né? E aí eu sempre pensei assim, deixa eu ver o meu individual, testar comigo mesmo, para depois eu evoluir, se der certo, eu consigo passar para frente. Eu sempre pensei isso, de passar a informação para frente, não guardar comigo,
Porque, infelizmente, já tem aquela, não, mas isso aqui é meu, não vou passar. Cara, divide. Não, principalmente quando os incentivos das empresas fazem com que você seja individualista. Isso é ruim. Porque o ser humano se move por incentivo. Aí é o tema de gestão. Como é que tá a meritocracia da empresa? Ela é individual, ela é coletiva, ela favorece. Tem um ponto, não tenham medo de passar essa informação. Se você confia no seu talento, que você faça... Também. Fala assim, eu posso fazer, mas a pessoa não vai falar igual você, ela não tem... Exato. Você já treinou horas antes, né? Você tá horas adiante. Você tá um passo na frente. Fiz muito isso, escrever script em frente ao espelho, maluco, eu ficar falando. Por que eu fiz isso? Por quê? Porque daquela época de Senai, indústria, trabalhei, aí eu falei, perdi um emprego, fase de quartel, perdi outro emprego, fase de quartel, eu falei, esse aqui eu não vou perder. Eu falei, esse aqui eu vou pegar com dentes e unha, vou agarrar nesse aqui, Agora, vou fazer o meu melhor. Eu imagino que o tema do quartel tenha te dado também uma disciplina muito bacana de, não vou desistir, vou atrás, tem uma metodologia e esse vai dar certo. Isso. Tem essa influência? Você acha que pegou o seu período de quartel, te contribuiu como profissional? Sim. Tem um pouco de disciplina, né? Pouco não, muito, né? E aí, por ter perdido alguns empregos, eu falei, cara, eu não posso perder. Então, eu vejo muito assim, né? As pessoas que entram... E aí cada um tem uma necessidade diferente, né? Nada contra que nem tem uns motoristas de aplicativo, tem um cara que você contrata para trabalhar no varejo, e às vezes ele tá lá, mas ele não queria estar lá. Ele não queria trabalhar sábado e domingo, porque ele tem a família, tem filho. Sim. Cada um tem N motivos. Mas eu sempre pensei assim, já que eu tô aqui, eu vou fazer valer a pena. Por quê? Porque é uma escola, primeiro, eu vou aprender, vou evoluir. Aí eu pensava, o que eu vou fazer para sair? Não daqui da empresa que eu tô falando, mas assim, poxa, eu sempre atuei em varejo. Como que eu ia para um escritório se eu sempre atuei em varejo? E aí eu pensei, preciso me profissionalizar, preciso estudar, preciso de uma faculdade. Então, às vezes, você tem um talento excepcional fora da curva como vendedor, mas você precisa estudar. Você conhece um Excel mínimo? Entendeu? Então, assim, as grandes empresas vão te pedir muitas coisas. Até o inglês, né? O inglês fala, puxa, mas é muita coisa. Cara, começa no básico. Deixa eu ver o que eu tenho facilidade. Hoje em dia é o mínimo uma faculdade. Sim. Mínimo. Eu vi isso, até fazer um parênteses para enriquecer a nossa conversa aqui, né? Quando a gente abriu a Apple no Brasil, né? Eu fui parte dessa abertura. Antes disso, eu estava na Fast Shop. A gente trabalhou junto na Fast Shop. Legal. E eu tinha líderes incríveis na Fast Shop que eu poderia levar para a Apple na época. O Luiz era um deles. Mas para ser líder na Apple, o inglês é requerimento mínimo, porque você está falando sempre com os Estados Unidos, no mínimo, né? Estando no Brasil, ou até outros lugares da Europa. Então, é uma barreira muito forte. Então, ia ter que começar de baixo de novo, né? Por não ter inglês. Então, foi por esse momento, esse motivo que alguns dos grandes talentos que eu tinha na Fast Shop poderia até recrutar de alguma forma. Alguns até já tinham saído, né? Nem uma questão de ficar tirando, né, da Fast. Sim. Mas não tiveram essa oportunidade. Então, vai aos poucos, mas faz, porque quem fez, depois de 4 anos, entrou. 4 anos fazendo inglês, entrou. É acessível. Você tem opções presenciais, Duolingo hoje. Híbridos. Duolingo já é o internet, maior. Você tem opção, é maior só escola querer. de idiomas do mundo. Eu acho que o grande ponto é querer. Não ficar sentado esperando ou se auto-flagelando, dizendo, mas eu não tenho inglês, então eu nunca vou crescer, não vou atingir. Não, vai lá e estuda. Quem conseguiu é porque alguma coisa fez de diferente. Né? Isso. E essa do estudo, olha que bacana, né? Já estava na CA há um bom tempo. E com pouco tempo eu já estava até treinando outras lojas. Né? Eu fui ganhando confiança de diretoria, essas coisas. Clécio, a CA vai inaugurar uma loja de Sorocaba. Vai vir um time de Sorocaba treinar aqui, confio em você. Eu falei, poxa, que responsabilidade. Bacana. E por que eu conto isso? No meio tempo, eu conheci minha esposa, né? E ela já fazia faculdade, ela fazia Mackenzie e tudo. E ela olhava pra mim, você não vai fazer faculdade? Eu falei, não. Ela, como não? Eu falei, tô bem na loja. Aí eu já sabia, eu ia ter uma promoção daqui a 3 meses e eles iam me colocar como supervisor de loja. Eu falei, não, tô indo bem aqui. E aí, olha que maluco, né? Aí depois eu parei e pensei, eu falei, cara, o mínimo uma faculdade. Agradeço muito ela, assim, e aí eu comecei, falei, poxa, aonde que eu vou, onde eu não vou, não tenho dinheiro para fazer uma faculdade. Eu lembro disso até hoje. Eu morava com minha mãe ainda, tudo. Eu cheguei em casa e falei, mãe, eu queria fazer faculdade. Onde a senhora poderia me ajudar? Porque o salário que eu tenho não dá. Eu ajudava em casa.
né? Eu tinha responsabilidade em casa já trabalhando, desde uma conta de água. A internet naquela época não era o que era hoje, né? Sim. Mas eu pagava internet, um telefone, alguma coisa, eu ajudava em casa. Bacana. E aí eu falei, poxa, onde tirar? E minha mãe olhou pra mim e falou, filho, hoje eu não consigo, mas por que você não para esse 1 ano? Tenta guardar o dinheiro pouco que você consegue, por exemplo, 10, 50 reais mês. No ano que vem, você já vai ter pelo menos um pouquinho para você começar. E, cara, e minha mãe não tem faculdade, ela não terminou os estudos. Mas minha mãe sempre fez uma coisa, ela sempre fez muito bem a gestão do dinheiro em casa. Meus pais separaram, eu era novo, tudo, sempre morei sozinho com minha mãe. E a gente se dá super bem até hoje, pai, mãe, tudo. Mas é só colocando o ponto que eu vi, eu falei, cara, eu escutei minha mãe, eu comecei a fazer gestão do meu dinheiro, quando chegou no outro ano, eu fiz a faculdade. Exato. E eu falei, poxa, para os 6 primeiros meses eu tenho. O que eu vou fazer pro restante dos 6 primeiros? Vou continuar guardando. E aí fui. Nisso aí eu troquei de emprego, saí da CA, que era de segunda a segunda, naquela época pra mim era ótimo. Já estava namorando com a minha esposa, né? E aí eu tava perdendo muito essa questão de relacionamento, família, final de semana. Dali eu pulei pra uma escola de artes. É a Abra, ela tem ali, acho que ela tem aqui na Avenida Angélica também. E ali eu fui a aprender a parte administrativa e ser vendedor. Eu vendia curso de designer, arquiteto, fotografia, né? Essa parte. Isso foi bom pra mim, pra minha carreira, por quê? Porque eu aprendi o lado administrativo que eu não tinha. Claro. Eu tinha o quê? As vendas, aquela questão de varejo, tudo acontecendo. Você tinha o do balcão, né? Balcão. Mas aí foi bom ter um pouco do... Vamos mudar a gôndola aqui. Ó, pessoal, agora a promoção é essa. Opa, eu preciso informar o cliente. Então, são coisas, né? E o varejo é muito dinâmico, isso é ótimo, né? E aí, isso me deu uma base, escritório, um pouco de planilha, e dentro da sala fazer chamada, entender a frequência dos alunos, quem tá frequentando, quem não tá. Você fazia uma gestão, teoricamente, de carteira. Ô, aluno, poxa, a gente percebeu que você não tá vindo, tá acontecendo alguma coisa e tal. Então, a escola tinha essa preocupação. E você começou a entender também, em cima daquilo que você falou no início, que você sonhava em ir para o ar-condicionado, sonhava para ir para aquela sala, que existe um passo que precisa ser dado para chegar até ali. E outra, quando você chega até ali, o Luiz até comentou no outro podcast, existem responsabilidades que são maiores e que vão exigir muito mais de você. Não é porque está no ar-condicionado. O ar-condicionado, sim, é um luxo, uma simbologia até da visualização de falar, vou sair de um lugar de suor. Né? Pro ar, mas fora isso tem a vida real. É engraçado que o Luiz falava. Mas é boa a visualização. Eu olhava pro gerente e falava, ele não faz nada. Isso. Não, claro que faz. A gente tinha a expressão do chão de loja. Né? A gente tem essa, o cara tá lá sentado, o diretor, etc. E eu tô aqui batendo cabeça e tendo que resolver cliente, tendo que resolver falta de, sei lá, o estoque, de ferramenta, o estoque, eu tô resolvendo 1 milhão de coisas e o cara tá sentado lá só olhando meu indicador, tranquilaço, fumando e olhando e saindo para happy hour. Não, quando você chega lá, você vai ver que tem muito mais coisa, né, para aprender. Eu acho que esse seu salto, você está começando a entender que não era só aquilo de um ar-condicionado, né? Isso, é muito mais que isso. Né? Mas olha que maluco isso, né? O que eu vou dizer agora. Com a experiência que eu tenho hoje, é óbvio que tem muito a aprender ainda, né? Hoje, eu já olho o varejo diferente como eu olhava atrás. Hoje, por exemplo, se eu vou na padaria no supermercado, eu não vou como eu ia há 15 anos atrás. Por quê? Porque hoje eu já tenho outro olhar. Opa, a oportunidade do meu produto tá ali, atendimento ali. Cara, eu olho assim, até minha esposa, às vezes ela fala assim, para um pouquinho, mas assim, eu acho que é o meu inconsciente, às vezes eu tô aqui, se tiver uma mesa atrás de mim, eu consigo saber se o cara tá bem atendido, se não tá, se o pedido dele ele demorou 15, 20 minutos. E aí, não que eu me preocupe, eu vejo assim, eu falo, poxa, às vezes, vários estabelecimentos perdem muita venda e oportunidade de deixar o seu relacionamento com o cliente de forma uau, sabe aquela palavra? Exato. O cliente sai de lá, por exemplo... fica muito mais exigente, né? Ou perceptivo, no mínimo, observador. Sim, aqui nem às vezes, só quer parar, tomar um café, tudo. Vou te dar um bom exemplo que eu vejo é a Biscoitê, cara, eu sou fã deles. Não sei, acho que todo mundo conhece, né? Cara, você vai lá, pede um café, é um guardanapo escrito, o mexedorzinho, os detalhezinhos, você vem, e às vezes você espera pelo menos um biscoitinho, uma bolachinha. Às vezes te surpreende com outras coisas. E o café não é só o café. Você fala, caramba. Você está tendo uma experiência de valor, não de preço. Aí você fala, poxa, que legal. Olha só como que é o atendimento. E às vezes o seu contato do balcão ali é muito rápido. Mas o que ele te entrega depois, que é o valor, você fala,
poxa, que legal. Você vai ter essa coisa do varejo, a gente vai ficando mais velho, mais experiente, a gente vai ficando mais chato naquilo que você quer que entregue para você, né? Então, eu tô até ensinando minhas filhas, né? Eu vou num lugar e falo, olha isso, olha isso, olha isso. Elas falam, mas papai, por que você está reparando nisso? Eu falei, porque essa é a minha vida, eu quero entender o que está acontecendo ali e quero que vocês comecem a entender que tem toda uma estratégia, tem todo um cenário por trás disso. Não está acontecendo por acaso, está acontecendo porque tem uma metodologia, seja fazendo errado ou fazendo certo, né? E a gente passa a ser cada vez mais rigoroso, a gente quer cada vez mais um atendimento melhor. Porque a gente sabe que dá para oferecer um atendimento melhor. Tá. E eu vejo muito isso no Brasil, é muito forte. Eu tô falando de Brasil, até usando como experiência, no passado tive a oportunidade, fui pro Chile com a minha esposa e tudo mais, ficamos lá, falei, poxa, que legal. E é lindo, né? Você tá ali, você vê a cordilheira e tal. Mas essa relação de preocupação, atendimento ao cliente é zero. E aí eu olhei e falei, cara... Aí eu percebi que tal... Quando eu fui pra Argentina, eu achei o atendimento mais... Vou dizer humanizado, mas assim... Aí eu vejo... Um pouco mais próximo. Um pouco mais próximo, talvez eu vejo, porque eles estão um pouco mais próximo do Brasil, tem essa rivalidade do futebol, tem muitos torcedores que vão e voltam ali, né, e tudo mais. E eu vejo com isso, acho que eles ficaram muito mais parecidos com o brasileiro do que o chileno, que está do outro lado da cordilheira. Então, é meio que separado ali. Você vai no atendimento, preciso de uma ajuda aqui, pessoal. É isso. E vira as costas para você. Não, mas... isso, tem temas culturais. É cultural, também, né? Um pouco do espanhol, não sei. É. Eu falei, é cultural. Então, assim, eu não também posso exigir... Tem um pouco para ser justo com o Chile, tem um pouco da amostra, né? Porque é claro que vão ter experiências também, mas tem o cultural e tem acho que às vezes um aspecto um pouco mais... E aí eu vi assim, eu falei, cara, no Brasil isso é muito forte, eu acho que a gente usa muito disso, a experiência do cliente, você ir lá... Todo lugar que você vai, você quer ser bem atendido, né? Com certeza. Então, e tem muita oportunidade para ajustar coisas, porque a gente ainda vê, de novo, eu repito isso, você tem acesso à informação, você tem acesso a um monte de coisa hoje que no passado não tinha. Por que você, independentemente do negócio que você tem, que você esteja trabalhando, você não vai oferecer uma melhor experiência para o seu cliente? Por quê? Concordo. Né? Qual é o custo disso? Para mim, isso é custo zero. É custo zero. É só pensar. Zero. E tem um ganho muito grande lá na frente, que é um valor que ele não é visível. Mas isso vai te trazer um retorno lá na frente, né? Exato. Isso é fantástico. E aí tá complementando do vendedor mesmo, a gente falando disso de informação, que hoje em dia tem muita coisa grátis, com fácil acesso, por exemplo, do inglês. Duolingo tá aí. Poxa, mas eu não tenho dinheiro. Tudo bem, não precisa. Eu já fiz, eu faço inglês até hoje, né? Faço muito lá, conversação e tudo mais, mas já estudei na Wizard, já teve um processo. Eu acho que é legal se passar pelos processos, para quem não conhece, legal. Mas, cara, eu fiz uma vez o inglês no Senac, que me surpreendeu, assim. Eu falei, cara, o Senac é bom. Depois disso, eu fiz outros cursos no Senac também, que veio de uma próxima empresa aí que eu trabalhei, né? Então, já fiz um pouco de tudo. Pode falar, se Pode. quiser. Eu trabalhei no Grupo Votorantim, e aí fui ser vendedor interno, mesa, computador, ar-condicionado. Falei, poxa, cheguei. Melhorou, né? No e tudo telefone. Mais. Telefone na mesa, aquelas coisas, headphone, assim, atendia cliente, atendia grandes indústrias, né? Desde de Fens aí, Suzano, Vale, enfim, muitas indústrias. Por quê? Porque essa empresa do Grupo Votorantim que eu trabalhei, ela oferecia uma solução chamada MRO, que é Manutenções, Reparo e Operações. Hoje em dia existe essas empresas que fazem isso, tem a PJ aí, a Neblina, muitas empresas fazendo esse serviço aí no Brasil todo. O que ele oferece? Então, para o chão de fábrica e indústria, você tem... o seu mix é completo para atender. Exemplo. O meu trabalhador ou operador da máquina, ele precisa dos EPIs. Capacete, óculos, bota, enfim. Eu tenho. Mas só EPI? Não, eu tenho a chave de fenda. Eu tenho parafuso. Eu tenho toda a gama material, maquinário para atender a indústria. Então, era esse serviço que eu fazia. Perfeito. Desde o que era norma até o extra. E olha aí que... Porque eu atendi o cliente por telefone, mas a gente tinha um externo, né? Então, o externo ia lá, tirava o pedido, a gente era mais um back-office, mas era um evento, então eu ligava, fazia cotação e já ligava atrás do pedido. Poxa, e aí você vai conhecendo o cliente. Esse aqui só gosta de negociar no final do mês, porque antigamente tinha essa do comprador, né?
Alguns, aí voltando um pouco o varejo, o cash ainda é um pouco assim. Ele só vai negociar com você, te dar o pedido no último dia do mês. Por quê? Porque hoje em dia a venda se profissionalizou. O mercado aí de compras, mas todo mundo estuda, todo mundo se profissionalizou, né? Então, e isso eu sei que mudou hoje em dia, né? No último dia o vendedor está precisando bater meta e tudo mais, eu consigo, posso apertar e conseguir um desconto, né? Mas hoje em dia as indústrias já estão muito ligadas a isso e muitas mudaram, mas algumas ainda continuam nisso, né? Então, e eu fiquei 8 anos ali no Grupo Votorantim. Gostou do ar-condicionado? Gostei do ar-condicionado, do telefone. Mas chegou uma época... Vamos voltar pro show da loja, quero ver. E aí, quando eu tava... Mas aí chegou uma época não era o suficiente, né? Não foi o suficiente. Quando deu 5, 6 anos, eu falei, não, preciso fazer algo diferente aqui. E aí, do Grupo Votorantim, quem que a gente tinha lá? Tinha os vendedores técnicos. Então, tinha um engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, técnico de segurança do trabalho e tudo. Eu falo, cara, eu tô em vendas, mas eu preciso... Eu falei, engenharia eu tenho que estudar de novo, 5 anos e tal. Talvez pode ser que dê certo, eu ainda tenho um pouco a memória ali do Senai. Fui fazer técnico de segurança do trabalho. Isso lá em 2010, 2011. Por quê? Porque se eu fizesse, eu falei uma oportunidade para mim ir pro time técnico. Eu já ia ganhar um carro, o telefone da empresa, já tá mais na rua. Eu falei, uma outra forma de eu estar dentro da empresa, mas evoluir. Eu atender o cliente de outra forma, eu queria ir pra rua. Eu já não queria mais ficar lá dentro, que já tinha... já tá bom aqui, muito ar-condicionado, né? Então tem que ir pra rua, pra quê? Pra ver a necessidade. A rua, hoje em dia... É o que ensina. É o que ensina, te traz muita coisa. E esse bate-papo com o cliente, ele te traz muita coisa, ele te enriquece de uma maneira que você, vendedor, se você for um pouquinho atento, tentar fazer um pouco diferente fora da curva, você... o cliente tá me sinalizando isso. O que eu posso fazer pra melhorar, ajudar ainda a melhorar a venda, né? Então tem muito disso, né? E aí fiz o curso e tal, acabou não dando certo, deu entregar aquela equipe, teve umas mudanças internas, troca de diretoria, enfim. Mas eu continuei sendo vendedor interno, eu peguei um dos maiores contratos da empresa que eles me deram, que era da Fenza, porque tinha um contrato gigantesco de EPI. Quem é o que tinha mais conhecimento da equipe de vendas ali em EPI? Era eu. Então isso é outro ponto importante, né? É uma pausa aqui vale a pena. Não foi sorte você pegar a Fenza. Exatamente, não é sorte, não existe sorte. Eu sou meio radical, para mim não existe sorte. Existe trabalho, estudo, né? E fazer acontecer. Né? Não ficar se lamentando ali, e o outro, vai lá e faz. E por isso que tem, voltando ali pro chão de loja, eu falo muito isso do varejo, porque eu acho que é um dos setores que mais empregam aí no país, desde já é, né? Desde o vestuário, padaria, restaurante, eu vejo assim, eu olho o pessoal do restaurante trabalhando e falo, cara, isso é legal, porque eu olhando minha capacidade, eu acho que eu não teria capacidade de trabalhar num restaurante, porque eu acho que eu posso ser atrapalhado, eu garçom, bandeja, já tinha derrubado, quebrado. Eu também, eu já me acho assim, falo, eu sou atrapalhado, acho que aqui não vai dar certo, né? Mas eu vejo, assim, o quanto eles se esforçam, chegam antes, sabe? Tem todo aquele... Nenhum trabalho é fácil e todo trabalho tem a sua dificuldade, a sua necessidade de treinamento, a sua necessidade de técnica, né? Independentemente da tarefa que você está fazendo ali. O garçom, o que a gente espera dele é o melhor atendimento possível. Isso. Né? Porque tem um monte de coisa por trás ali que a gente nem sabe, nem vê. Né? Você sabe que tem restaurantes que eles fazem sinais que você não percebe pedindo de ajuda. Né? Então, às vezes, o cara tá olhando, ele tá lá sufocado num determinado momento que tá tendo gente, ele pisca para o outro vem para ajudar. Então, tem toda uma técnica que a gente não vê. Né? A gente acha simplesmente que ele tá correndo com o prato, pegou e vai estar fazendo isso. Né? E falando pro pessoal, não só o garçom, o pessoal de brigada que fala, cara, ele tem que ser vendedor. Não, mas eu não tenho só que servir. Não, cara, o servir já tá no pacote ali. É igual o carro, se eu comprei o carro e quero ligar, ele tem que andar, mas peraí. O que eu vou fazer diferente? É o cardápio, ele servir. Acho que até o Tomanini falou aqui poxa, entrou no meu departamento, sou consultor de moda, que não sei o que, aqui tá a coleção nova ali. Porque você orienta o cliente, né? E não é gostoso quando a gente é consumidor, chegar, vamos falar de restaurante, falar de serviço aqui, né? Chegar lá, e aí você olha 2 coisas que você gostou no cardápio. Aí você pergunta, né? Isso daqui como que é? E esse? Eu sou assim, normalmente aqui essa pessoa, esse garçom, essa garçonete, me recomenda, eu falo, eu vou dar um voto de confiança. Vou dar um voto de confiança. Porque é isso que a gente quer, essa interação.
no final do dia. Então, mas vai dar confiança a quem conhece o produto, conhece o serviço, pode falar do cardápio, etc. Né? Mas aí, mais alusões ao varejo, de serviços. Agora, só para pontuar, porque o tempo voa. Vambora. É impressionante. Porque você tem toda essa carreira de vendedor, passou por diversos segmentos, tinha muito claro tudo que você precisava para dar o próximo passo. E você buscava isso. Você foi buscar entendimento técnico, você foi buscar educação, né? Você falava, o que eu preciso ter, ou o que eu preciso fazer para chegar até aquele nível de entrar dentro de um escritório, entrou no escritório, sempre muito focado, e obviamente em vendas, e focado que você queria estar dentro do cenário de varejo e atendimento das pessoas. Você percebeu que o atendimento era um grande diferencial e importante para o seu sucesso dentro da sua trajetória. Em um momento, você ir olhando aqui, agora na Kikkoman, vindo rapidamente agora para a sua última etapa aqui dentro do cenário que você está atual. A indústria que é a indústria alimentar, e que hoje você é um supervisor de vendas nacional de uma empresa que chegou no Brasil há 5 anos, né, que tem produtos nível uma top. Empresa de 300 anos, né? Tem 300 anos essa receita há 300 anos. Né? Show aí, 300 anos. História. E o que você acha de toda essa sua trajetória que está te ajudando a ser bem-sucedido nesse desafio, onde você tem que entregar produtos de alto nível para uma rede aí de supermercados, distribuidores, principais clientes. Uma marca que ainda é pouco conhecida. Sim. E outra, você tem equipes que você precisa desenvolver e ensinar. Como que você diria que são os grandes desafios e o que você acha que ainda falta para você ser o melhor dentro desse contexto? Ótimo. Ótima pergunta, viu? Vamos lá, só para chegando na Kikkoman. Essa vai te preparar para a avaliação do final do ano, tá? Então tá bom. Gostei. O que me ajudou, por incrível que pareça, um tempo que eu trabalhei na Leroy. Poxa, Clécio, mas Leroy, agora você está na indústria, por que o varejo? Porque quando eu estava na Leroy, era o coordenador de vendas lá, 14 pessoas, né? A gente cuidava de 2 departamentos ali. E aí o diretor tinha lá, me deu uma missão, poxa, esse setor aqui precisa melhorar as vendas, equipe e tal. Quando melhorou ele olhava para mim, pode ser daquele setor, você não precisa ficar mais lá, né? Um diretor que chamava Paulo lá me falava muito isso. Senhor, o outro setor, viu? O outro ali já tá tranquilo. E o porquê disso? Porque eu comecei... Por que eu falei de Leroy? Chão de loja, tudo foi uma escola. E eu atendia muito o pessoal de indústria, por exemplo. Vou dar um nome aqui, por exemplo, a Frank, por exemplo. Faz coifa, coisa de pia. A gente trabalhou junto, você fez parte da minha equipe na parte de cozinhas, né? Isso. Que tinha o desafio de construir a seção de cozinhas na Leroy Merlin, que não existia. Né? Foi bem desafiador e gratificante depois que você vê o resultado, você fala, puxa, que legal. E eu começava a atender distribuidores para assim, poxa, ponta de gôndola, tudo. E eu comecei a atender esses que eram os fabricantes, na verdade. Então ele ia lá no escritório, negociava, e alguns faziam rota em chão de loja. Eu falei, poxa, que legal. Quando eu entrei na Kikkoman, eu entrei para ser vendedor. Vendedores, eles se chamam coordenador regional, né? Morando em São Paulo, tudo, mas eu atendia de Curitiba até Porto Alegre. Eu atendi os 3 estados ali do sul. Bacana. Então eu fiquei 3 anos ali atendendo. E aí me remeteu, eu falei, poxa, eu preciso visitar a loja. E assim, o trabalho é cuidar dos distribuidores. O que a Kikkoman faz? Ela produz, coloca na distribuição, é mais fácil, né? Ele pulveriza no mercado, né? E aí eu falei, eu preciso começar a visitar a loja, visitar cliente. Quando eu comecei a visitar cliente, o distribuidor, ótimo, legal, você trabalha com o meu mix. O que eu posso ajudar ele a vender mais? Vamos pra rua? Que aí que tá o segredo, vamos pra rua? Porque alguns, e acontece, e isso é normal, mas um cliente, um restaurante liga, você tem esse produto, mas eu quero do mais barato. Eu que tô do outro lado da linha, que eu sou vendedor, tá ok, eu quero atender o cliente. O pedido é esse, aqui deu tanto, te entrega amanhã. Tá bom, tchau, obrigado, próximo. E aí você entra muito constante quando você tem um atendimento interno. Agora, quando você tá na rua, por isso que eu falei que eu ia no varejo, eu já não ia com os olhos quando eu ia 10, 15 anos atrás. Eu enxergo oportunidade de negócio. Então eu vou num restaurante, às vezes até um cliente, eu marquei reunião, eu costumo ir um dia antes, ou no almoço. Por quê? Eu quero ver como que é o atendimento dele. Claro. Pô, Clécio, mas o que tem a ver o atendimento dele? Por quê? Saber se os garçons oferecem, o garçom ou a brigada, né? Seu produto, né? Oferece o meu, ou como ele oferece, né? E você vê que, olha que maluco, hoje todo mundo num restaurante, ele quer um cafezinho, tudo. Cara, ali você aumenta o share, você aumenta o ticket médio,
Com um cafezinho, cara. Quantos Sim. clientes passou aqui? Todo mundo que entrou tomar um cafezinho. É R$12. Então assim, se aumenta o ticket médio, poxa, isso é legal. Então, vendedor, é legal você saber disso, entender disso. Não só vender, você faz parte do processo e é você que faz a venda, né? E aí eu comecei a visitar, eu comecei a enxergar oportunidades de negócio. Poxa, o cara serve uma salada aqui que meu produto ia cair bem. E aí quando você vai no outro dia na reunião com o vendedor distribuidor, você já consegue fazer, já tá mapeado. Tem a ver com estudo, conhecimento, com uma atitude de ir lá e conhecer daquilo que você está falando, né? E aí você usa na Kiko. Ele vai fazer uma sondagem de como funciona para poder fazer um coaching melhor. Exatamente. Eu tenho que chegar lá e oferecer o melhor para o cliente. Então, na verdade, hoje em dia não é só a venda, é o produto, e mês que vem você não olha mais para a cara do comprador, vamos dizer assim. Cara, é um relacionamento. Sim. Você tem que pegar a confiança dele, ele entender que você está oferecendo o melhor produto. Se amanhã ou depois, se você sai dessa indústria e está numa outra, se você não tem um bom relacionamento, você já está queimado no mercado. Como que você volta? Como que você faz a venda de um outro produto, né? Claro, e acima de tudo, um trabalho com uma empresa que chega no Brasil há 5 anos e que se coloca como o melhor produto, né? Sim, e acho que pelo que você disse. Eu vou te falar que E então você tem um trabalho de credibilidade, de influência, você tem todo um trabalho de marca, de atendimento, que tudo isso envolve a marca, né? Sim, e falando do produto, olha que sensacional, né? Uma receita que está há 300 anos aí no mundo. Eu até brinco com os clientes, falo, poxa, Cabral veio antes pro Brasil, né? Eu pedi para ele esperar um pouco, que eu ia mandar o shoyu, ele acabou vindo antes, né? Mas, cara, isso, o imperador do Japão usa até hoje essa nossa receita, o shoyu e tudo mais. A gente tem um processo na nossa fábrica, tem a processo maquinário, mas tem muita parte que é manual ainda. Porque a gente ainda utiliza ainda do método japonês, né? Então, 4 ingredientes, 6 meses de fermentação natural, isso é shoyu, que é o que a gente está trazendo para o Brasil, né? E hoje... Trazendo e produzindo, né? Trazendo a receita, né? Estão produzindo no Brasil. Hoje, se for num restaurante... Tem outras marcas do concorrente. Alguns restaurantes fazem questão de ter o Kikkoman na mesa, tudo que é qualidade. Isso a gente já viu. O chefe de cozinha eu troco todos os produtos, mas eu tenho que ter produto de qualidade, né? Claro. Que aí, beleza. Só que a maioria, alguns não tem o Kikkoman na mesa, vai ter concorrente, só que às vezes fica guardado. Por quê? Aí entra uma questão de cultura. O brasileiro, quando vai num restaurante, vamos usar o oriental aqui, o que a gente faz? Traz o shoyu. Você toma 1 litro de shoyu, você faz isso. O dono do restaurante, alguém olha, ele vê custo e fala, exato. Então ele não vai colocar um produto de alta qualidade. A cultura do shoyu foi azeite, implantada no Brasil. Mesa, é igual azeite. Queijo mas shoyu ainda você ensopa, né? O peixe, o sashimi, o que for. Então é uma coisa ainda mais gritante. Você tem que ficar pedindo, né? Aí você pega um shoyu de qualidade, você precisa de muito menos para dar o efeito. Tem um processo de educação enorme. Olha o desafio da marca. Tem um desafio. Conta-gotas. Você tem um desafio grande. Ensina dessa maneira. Você não precisa de muito. E a gente brinca, né? O peixe já tá morto. Você vai fica afogando ele para ver se ele ainda tá morto mesmo, para depois comer, né? Então, é um trabalho de ensinar, educativo, cara. O papel de vocês é educativo, acima de tudo. Ó, tem algumas receitas, isso eu vi até no Japão. Para vender mais. Quando você pede um sashimi lá no Japão, o chefe de cozinha ele pincela e te entrega. Aí você fala, quero shoyu. Não, já tá aí. Já tá, né? Por quê? Aí, falando do produto Kikkoman, ele tem que realçar o sabor. Ele tem que ser o coadjuvante. Não tem que ser o principal. Ele não é o principal. Ele não vai roubar. E hoje aqui é tão salgado, tem tanto sódio, né? Ele tem que levar o sabor do prato. Só sente o shoyu, né? E aí, dica, né? Até falei com vocês, esse shoyu, se você experimentar com sorvete, ele dá a sensação de caramelo flor de sal. Clécio, mas é só esse shoyu que dá? Só. Por quê? Porque ele tem uma coisa que nenhum tem aqui no Brasil, da fermentação natural, e ele tem umami, que é o que todo chefe de cozinha e as marcas buscam. Só que aí elas pegam esse produto industrializado, por exemplo, glutamato, essas coisas, que é para umami, mas esse aqui é o umami, fermentação natural. A gente vai provar, obrigado pelo presente que você nos oferece aqui. E para concluir, porque você não me respondeu. É verdade. O que você acha que falta para você, agora que você lidera equipes, ótimo, para ser cada vez mais um profissional melhor preparado? Tá, vamos lá. A equipe que eu tenho hoje em mãos ali na Kikkoman são equipe de alta performance. Os caras são fantásticos, sensacionais. O que eu
o que eu tenho que fazer é aprender mais com eles. Por que eu falo isso com eles? A forma quando a gente está liderando, o seu conhecimento de estratégia, planejamento, que isso ajuda muito. Você extrai números, tem hora que você precisa começar a ler números, mas você indo com eles para a rua e o conhecimento que eles têm no dia a dia vai te enriquecer. Você fala, opa, eu preciso ter esse cara do meu lado. Porque a gente não vai crescer sozinho, né? Então, essa alta liderança, essas coisas, os próximos passos, se a gente está trabalhando em conjunto, você ganha o time, você tem que estar com eles e você consegue evoluir. Então, assim, não só a sua estratégia, planejamento, números, vendedor, estudar é muito importante. Isso vai começar a te dar bagagem. Então, tudo que eu já fiz para trás de empresa, atendimento, varejo, ela vai te dar esse ganho aqui na frente para você falar com os vendedores e tudo mais. E no final é uma troca, né? Porque você teve uma experiência, teve uma base, e o cara lá na ponta, ele conhece muito mais, e a gente tem que ter essa humildade a hora que a gente começa a liderar, né? Isso. Equipes, ter a humildade de falar, esse cara sabe mais do que eu nesse tema. Então eu preciso aprender com ele. Você tem que ser humilde, né? Você tem que reconhecer Não adianta isso. você chegar e ir pro campo e falar, não, mas você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, não. E o campo funciona diferente. Exatamente. Completamente diferente do que tá nos livros, vamos dizer assim. Isso. Você aprende, sim, mas lá na hora é uma série de variáveis tão gigantes, tão grandes, que o cara já está vivenciando isso. Então aprenda com ele, escute o cara e leve isso para dentro. E se você puder replicar, replique. Né? Eu acho que esse é o grande papel do líder hoje. E trazer boas práticas de um para outro. Exato. Né? Coisa que você já fez. E você olha assim e fala, peraí, isso aqui ele tá me falando, cara, o cliente está gritando, porque por mais que esteja meu par, ele acaba sendo meu cliente, ele tá gritando para mim, opa, eu preciso adequar tudo isso que ele tá me falando, como que eu vou fazer aqui? Putz, então, e aí é o que eu ia falar, porque uma coisa é aprender, né, aí já num papel de liderança, né, uma coisa é aprender e ter essa humildade que todos concordamos aqui. Certo. A outra é, então, tá, mas se é só aprender, então qual que é o meu papel como líder, né? Então, o papel é traduzir o que você aprende para uma prática que pode ser replicável e que você ganhe escala com qualidade. Exato. E é um time. Perfeito. Não adianta eu só ir lá e cobrar, o cara tem que fazer isso. Ele fala, cara, mas não funciona aqui. Porque acontece muito isso do vendedor. Mas aqui não funciona, eu tenho 30, 40 anos de experiência. É uma troca. Tá, então deixa eu vir primeiro. Eu acho que primeiro, acima de tudo, você vai ter que ser humilde. Entender com ele, opa, agora eu vou usar minha experiência, coisa aqui, e mostrar para ele que vai funcionar. Essas coisas, né? Então acaba sendo uma troca. E com isso, você consegue alcançar próximos passos e tudo mais. Tem que ter o time com você. Com certeza. Eu vejo assim, tem que ser o seu parceiro, mas com responsabilidade, respeito, tudo mais. Precisar cobrar, eu vou cobrar. Exato. E se eu tiver errado com alguma coisa, se você precisar me falar, me fala. E você tem que ser humilde para ouvir, que senão você perde. Que volta na relação. Só faz isso quando você tem relação de confiança. Pra você dar feedback, pra você ouvir, pra você aprender, pra você ensinar. Não, relacionamento. Show de bola. Muito obrigado mesmo. De novo, a gente sempre fala no final, a gente queria poder ter mais tempo, né? É verdade. Mas foi muito bacana conversar com você. Muito legal você ter vindo e dividido com a gente essa sua trajetória. A gente deseja o máximo de sucesso, né? E você, vendedor aí que está nos vendo, tenta escutar, seguir o nosso podcast para essas dicas de gente que faz realmente diferença de verdade no campo. Eu acho que é aprendendo com os demais, escutando e tendo a humildade de falar, putz, preciso saber um pouquinho mais sobre isso. Não tenho dúvida que todo mundo pode ser bem sucedido naquilo que definiu. Com certeza. Obrigado, Clécio. Foi muito bom conhecer um pouco mais aí da sua trajetória. Incrível. Obrigado a vocês pelo convite. Tudo. E último recado. Vendedor, goste de gente. Tem que gostar de pessoas. Boa. Se você não gostar, você não... Esquece. Não é pra você. Não é pra você vender. Você tem que ir, vai pra outra coisa, porque... Boa. Tá bom? Isso aí. Abraço. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado, Clécio. Valeu.